Oi gente, bem-vindos de volta à TV Berlioska. No Cris Responde de hoje eu vou explicar pra vocês por que o seu bolo deu errado. Sabe, quando você me escreve perguntando: ai Cris, eu fiz a receita tal e o bolo ficou seco, ou ele encolheu, ou ficou cascudo, enfim, todos aqueles problemas que já aconteceram com a gente pelo menos uma vez. Independente se o bolo solou, ficou seco, cascudo, não importa qual o problema, esses problemas vão acontecer. Eu dividi em 4 categorias possíveis, tá? Em primeiro lugar, pode ser a receita que não é boa. E por não ser boa, eu não tô falando necessariamente porque a receita não é balanceada. Pode ser isso, tá? A receita é uma receita que não é perfeita, mas pode ser às vezes que a receita, a quantidade de ingredientes é boa, mas a explicação, né, o modo de fazer não explicou direito e aí eu coloco numa categoria a receita não é boa. A segunda categoria de problemas pode ocorrer por culpa do equipamento. Pode ser a batedeira, o forno, a assadeira que você usou, enfim. Por algum motivo, o equipamento pode ter interferido no resultado da sua receita. A terceira categoria é ingrediente. E aí entra ingrediente de mais, ingrediente de menos, eu medi ingrediente errado, a qualidade do ingrediente, a substituição do ingrediente, enfim. Alguma coisa que você fez relacionado a ingrediente é que causou o problema na sua receita. E a quarta categoria é você, enquanto ser humano, pode ter causado problema. E eu não tô aqui falando, gente, porque você não é inteligente o suficiente, não sabe seguir uma receita ou não sabe seguir as instruções. Tô falando, não tem nada a ver com inteligência, eu tô falando com o fato de que nós, né, me incluo, somos seres humanos e eu acho que a gente tem um problema que eu chamo particularmente de atenção seletiva. Não é que você não presta atenção, você presta atenção, mas por algum motivo aquilo não fixa na sua cabeça. Então você lê a receita, você assiste o vídeo, você entendeu, mas por algum motivo na hora de fazer aquele detalhe passa despercebido, né? Isso não tem nada a ver com experiência. A experiência faz com que a gente melhore com o tempo e que esses problemas eles aconteçam com menos frequência, mas todo mundo pode, né, ter um problema desse, de prestou atenção, mas por acaso não pegou aquele detalhe, sabe? Eu vou usar 2 exemplos que aconteceram aqui no canal. O primeiro, no vídeo do bolo de chocolate amanteigado, quando eu tava editando o vídeo, eu percebi que na hora que eu tô falando, né, dando as instruções, eu não menciono que a mistura de cacau, né, água quente com cacau, deve ser coberta e permanecer coberta até que ela esfrie. Eu não falei, mas na hora eu pensei, poxa, mas eu tô mostrando, né, no vídeo você vê que a mistura está coberta. Mas falei, por via das dúvidas, né, é um detalhe importante, então fui lá na edição do vídeo e escrevi essa mistura precisa ficar coberta, né, de alguma forma, eu não lembro exatamente as palavras que eu usei, mas eu coloquei lá na tela do vídeo e na receita escrita tá lá que a mistura precisa ficar coberta. Quando eu comecei a analisar algumas dos comentários que chegaram falando que o meu bolo de chocolate não ficou igual ao seu, eu fiz uma série de outras perguntas e aí quando a gente começa a ver mesmo a razão do problema, descobre que a única coisa que a pessoa fez que não era do jeito que deveria ser, foi o fato de ter deixado a mistura de cacau com água quente descoberta enquanto ela estava esfriando. E o que acontece, né? Pode parecer um detalhe bobo, mas o que acontece? Você deixa a mistura descoberta, a água, enquanto ela está esfriando, ela evapora. E a diferença entre a água que você colocou no começo, que deveria ir toda para a receita, e a água que evaporou, causa o bolo ficar mais seco no final. Então, às vezes é um problema, né? É uma coisa boba. Não é que a pessoa não sabe ler a instrução, às vezes leu ou assistiu, viu e por algum motivo não reproduziu. Mas aí é uma coisa fácil de descobrir, a gente descobriu, pronto, acabou, não acontece de novo. Um outro exemplo que acontece aqui no canal em toda receita que eu tô explicando pra vocês, eu menciono, e às vezes eu fico assim, nossa, vitrola quebrada, né? Porque eu falo exatamente a mesma frase. Quando você tira o bolo do forno, você deixa o bolo esfriando por 10 minutos sobre uma grade e só então desenforma. Eu falo, eu mostro e na receita escrita tem exatamente essa instrução.
Já aconteceu de gente achar que o desmoldante não deu certo ou que o bolo não deu certo porque o bolo grudou na forma. Poxa, a instrução é: deixe esfriar por 10 minutos, desenforma e deixe esfriar completamente. Você não pode desenformar o bolo quente porque ele não tem estrutura, né, suficiente para se segurar e ele vai desmoronar. Você não pode deixar o bolo esfriar dentro da forma porque a manteiga e a farinha que você usou para untar ou o desmoldante, eles vão esfriar também e aí fica tudo duro e não desenforma o bolo como deveria ser. Esses problemas, infelizmente, acontecem e não tem assim uma causa só, né? Então, para ajudar, o que é que eu fiz? Eu montei uma tabela para vocês, que tá lá no blog, o endereço, o link tá aqui embaixo na caixa de descrição. Você vai lá e pode imprimir, se você quiser, ou baixa no seu computador. São 2 páginas, tá? E você pode imprimir frente e verso, se você quiser, ou, enfim, imprimir 2 páginas. O que essa tabela tem? Eu chamei de guia prático com os principais problemas, causas possíveis e soluções. Como eu falei, né, não é um problema, uma causa, uma solução. São vários problemas, várias causas e algumas soluções. Então, o que você vai fazer? Você vai lá na tabela e, por exemplo, o seu bolo ficou seco, duro ou a textura da migalha ficou grosseira. Aí você vai ver lá que tem várias causas possíveis e ao lado de cada causa vai ter um número correspondente. Então, por exemplo, uma das causas possíveis do seu bolo ter ficado seco é pouco líquido na massa. Aí você vai lá, pouco líquido, não é simplesmente coloca mais líquido, né? Como é que eu vou fazer para evitar o problema? Tá lá, pouco líquido na massa, número 16. Aí o que você vai fazer? Na segunda parte da tabela, você vai lá no número 16 e vai estar falando de pouco líquido. Só que daí você vai ver que pode ser porque você não cobriu a sua mistura de cacau, como eu já expliquei. Pode ser, no caso de ovos, por exemplo, né? Independente da receita estar em gramas, o pessoal gosta de colocar 4 ovos. Gente, 4 ovos pode dar uma diferença de mais ou menos 100 gramas, dependendo do tamanho do ovo. Então, por isso que o ideal é, você pode até usar 4 ovos, para você ter uma ideia de quantos ovos você vai usar, mas na hora de colocar na receita, às vezes, por não pesar e só contar o ovo como unidade, você acaba tendo menos líquido na massa do que você deveria. Essa tabela, ela vai cobrir todos os problemas relacionados a bolo e tanto faz se são as minhas receitas ou se são receitas que você já tem. Vai te dar uma ideia do que causou o problema e como é que você faz para evitar numa próxima vez. Uma coisa que eu pergunto sempre, né, quando vocês me perguntam assim, meu bolo deu problema, eu sempre pergunto, a receita é minha? Isso não é porque, se a receita for minha eu vou ajudar e se a receita não for minha eu não vou ajudar. Não é isso. É que se a receita é minha, eu tenho mais experiência, mais propriedade para falar e para resolver o problema é sempre muito mais rápido, porque eu sei do que eu tô falando, né? Eu conheço aquela receita de trás para frente. Quando a receita não é minha, para eu poder te ajudar a resolver o problema, se por acaso for o problema da receita em si, né? Não é ingrediente, equipamento, nem você. Se cair naquela categoria da receita que não é boa, para eu poder dar qualquer palpite, eu teria que pegar a receita, sentar, fazer uma série de cálculos, ir para a cozinha, fazer aquela receita. E mesmo se eu tivesse tempo para fazer tudo isso, pode ser que ao fazer a receita não é o mesmo problema que deu para você. Entendeu? Então, em primeiro lugar, não tenho tempo para fazer isso. Nem acho que cabe a mim dar palpite na receita dos outros, entendeu? Eu não acho que isso é profissional. Eu acho assim, eu posso te dizer de uma forma geral, se o bolo ficou seco, o que pode ser, e uma das opções pode ser a receita. Então, eu tenho para dizer para vocês que, se você gosta muito da receita, mas ela deu errado mais de uma vez, talvez seja a hora de rompe a relação com aquela receita. Porque não adianta a receita ser, eu adoro, teve uma pessoa que falou assim, nossa, eu gosto tanto dessa receita, mas ela dá mais errado que certo. Não importa se você gosta da receita, a receita não gosta de você. Pra mim, se a receita deu errado uma vez,
Pode ser uma série de fatores, aí você vai lá, usa a tabela, lê as soluções e tenta de novo. A receita deu errada de novo, de repente está na hora de deixar essa receita de lado. Se você gostou dessa tabela, acha que ela pode te ajudar, compartilha com seus amigos, com a sua família, nos seus grupos de WhatsApp, manda para todo mundo, porque pode ajudar mais gente. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa um curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de vídeos novos, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, me segue nas minhas e volta que semana que vem tem mais. Um beijo e até!